Dia 18. Somos escolhidos para ter comunhão, apoiando uns aos outros. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 1 Pedro 3, verso 8. Deus nos capacita a amar uns aos outros e tirar o medo de nosso meio. O medo em nossa comunidade cessa quando amamos e sustentamos uns aos outros de tal forma que cada membro se sente seguro dentro do grupo. 1 João 4,18. Essa segurança permite que revelemos nossa humanidade, inclusive nossa alegria, dor, altos e baixos, vitórias e derrotas. Proporcionamos uns aos outros a mesma segurança em comum que Cristo nos dá. Temos liberdade para ser genuínos, tristes, confusos e mesmo assim amados. Deus nos desafia a criar uma comunidade em que possamos amar de todo o coração, 1 Pedro 1,22, e nela viver, mover-se e existir, Atos 17, 28. Deus quer que juntos choremos e celebremos, cuidando de cada um igualmente, 1 Coríntios 12, 25 e 26. Seja confortando, seja confrontando, aquecendo, advertindo, tratando com carinho e desafiando uns aos outros numa atmosfera de apoio e segurança. O Senhor deseja que nos sustentemos com misericórdia e humildade. Agir com misericórdia é consolar uns aos outros com a consolação que recebemos de Deus. 2 Coríntios 1, verso 4. Demonstramos misericórdia quando dizemos uns aos outros: não há nada de errado em se ter um dia ruim. Não há nada de errado em estar cansado. Não há nada de errado em admitir erros. Não há nada de errado em dizer que seu casamento está com problemas. Não há nada de errado em confessar vícios. Não há nada de errado em dizer que está com medo. Não há nada de errado em chorar a perda. Não há nada de errado em ter dúvidas, estar confuso, chorar. Agir com humildade não é focar na própria indignidade, é preocupar-se em ter comportamento humilde. A humildade deve surgir naturalmente de nosso espírito amoroso, no qual vemos, pelos olhos de Deus, o valor dos outros. Também significa entendermos o valor que temos em Cristo e o nosso propósito único. Também significa entendermos o valor que temos em Cristo e o nosso próprio único. Dessa maneira, a humildade permite que celebremos o sucesso dos outros, sabendo que Deus abençoa a cada um de nós de modo diverso e em momento diferente, de acordo com nossa necessidade e missão. Demonstramos humildade quando dizemos uns aos outros: não há nada de errado em comprar um carro novo. Não há nada de errado em comemorar seu superaumento. Não há nada de errado em alegrar-se por emagrecer 8 quilos. Não há nada de errado em contar que venceu a concorrência nas vendas. Não há nada de errado em gritar aleluia, porque a presença de Deus em sua vida é tão boa. Demonstramos misericórdia quando choramos com aqueles que choram. Demonstramos humildade quando nos alegramos com as bênçãos recebidas pelos outros como se fossem nossas. Apoiar uns aos outros também significa que olhamos para cada um vendo o que podemos ser e não o que aparentamos ser agora. Apoiar uns aos outros também significa que olhamos para cada um vendo o que podemos ser e não o que aparentamos ser agora. Jesus chamou Pedro de pedra porque o pescador continuava a agir com impulsividade. Mateus 16, 18. Deus chamou Gideão de poderoso guerreiro quando ele se escondia dos inimigos. Juízes 6, 11 e 12. Edificamos e encorajamos uns aos outros quando nos vemos em relação aos propósitos e à missão de nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, 11. À medida que buscamos maneiras pelas quais podemos suportar uns aos outros, Romanos 14, 19, poderá ser útil lembrar que a palavra suportar literalmente significa emprestar força a. Encontramos força em lugares que nos apoiam, lugares em que nos sentimos seguros ao sermos nós mesmos. O que seu grupo acha disso? Para pensar, Deus nos capacita a amar uns aos outros e tirar o medo de nosso meio. Versículo para memorizar. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 1 Pedro 3, 8. Questão para considerar. A quem você emprestará força hoje e como?